Bom dia, prefeito. Bom dia, procurador doutor Fábio Rondes. Muito obrigado aí pela sua presença. Nós iniciamos, o doutor José Mauro havia nos avisado que o senhor tinha outro compromisso, enfim, e para não atrasar, pediu para que nós dessemos início. Só para situar o senhor, nesta reunião aqui conosco, estão aqui participando os coordenadores das áreas institucionais da Defensoria Pública aqui em Campo Grande. Temos aqui o nosso colega Homero, que cuida das questões relacionadas ao direito do consumidor e matérias cíveis em geral. A nossa colega Débora, que atua no núcleo que trata dos interesses das crianças e adolescentes. O nosso colega Pedro Paulo, que atua no núcleo chamado Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas, dentre outras tantas atribuições, cuida de ações civis públicas, enfim, diversas temáticas. O nosso colega Irã Santana, que coordena o nosso núcleo de atenção à saúde, e o nosso colega Matheus Sutana, que cuida do nosso núcleo de direitos humanos. Todos nós já fizemos aqui algum questionamento que já foi respondido aí pela equipe do município, secretários, enfim, demais pessoas que estão aí pelo município já nos respondendo. O doutor Matheus foi o último que falou e, na verdade, ele não fez nenhum questionamento, ele fez um agradecimento, em particular por conta da atenção que o município deu e está dando, né, para as pessoas em situação de rua. Nesse particular, prefeito, eu próprio tive a oportunidade de ir em 3 locais. Entre nós, defensores públicos, nós fizemos no curso deste mês agora de abril uma campanha de arrecadação interna. Fizemos aí um convite para que cada defensor doasse uma certa quantidade de dinheiro, né? Muitos, a grande maioria aderiu à campanha, né? Uma campanha interna nossa, e fruto dessa campanha nós conseguimos adquirir, no total foram 700, primeiro 730 e sobrou um saldo remanescente, adquirimos mais 30 cestas, fechamos com 780 cestas básicas, que foram distribuídos aqui para pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade realmente gritante, né? E também adquirimos 140 kits de higiene pessoal. E eu próprio, né, participei da entrega também, eu até anotei aqui, nós fomos fazer essa entrega no Centro de Referência de Pessoas com Deficiência, idosos em situação de rua, né, que fica ali no Vilas Boas, próximo à TV Morena. Fui na Escola Municipal Dr. Plínio Barbosa Martins e fui também na Escola Municipal Padre Tomás Girardelli. E lá tive a oportunidade de conversar com pessoas em situação de rua, imigrantes e tudo mais. E enfim, nas conversas, eu posso lhe passar aqui um quadro fidedigno. As pessoas estavam satisfeitas, né? A rua, sabemos de todas as mazelas que ela traz. Nesta situação em particular, esse grupo extremamente vulnerável padecia uma situação mais complicada do que qualquer outro grupo da nossa sociedade. Foram acolhidos ali, nesses locais a que me referi, estavam recebendo alimentação, cuidados, amparo e principalmente proteção, né? Estavam ali, de alguma forma, um pouco mais resguardados do que estariam se permanecessem abandonados à própria sorte na rua. Então, eu pessoalmente pude constatar esse trabalho e era o que o doutor Matheus falava antes da sua chegada aí, parabenizando o município, porque sabemos que são tantas frentes a serem atendidas, né? O município tem limites muito curtos em termos de, enfim, de orçamento, de pessoal, para atender tantas e tantas frentes, mas essa em particular era uma que se fazia de fato muito necessária. O nosso colega Homero, que falou, enfim, na sua ausência ali, ele falou antes, falou em relação ao transporte público, mas foi já explicado a questão da diferença entre os cartões e os benefícios que cada tipo de cartão gera, né? Ele até sugeriu, já foi feito o contato, para que a Defensoria seja um polo também de divulgação dessas informações, sabe? A Defensoria Pública atende as pessoas mais necessitadas no sentido material aqui de Campo Grande, são os usuários do transporte público, via de regra, e nós podemos ser um braço para essa divulgação e isso chegar a essas informações
a um maior número de qualidades. E eu próprio, antes, havia falado também com o doutor Alexandre Ávalo, que nos acompanha aqui também, que desde o início da nossa administração, um dos princípios que norteia aqui a atuação da Defensoria tem sido justamente a do diálogo, a da solução extrajudicial das demandas. A judicialização, ela é sempre uma via disponível que nós usamos, inclusive, mas nós usamos nunca como primeira opção. Ela sempre é o fruto do esgotamento das tentativas amigáveis, até porque compreendemos também que há certos tipos de demanda que até escapam de uma situação de boa vontade do administrador. Tem impossibilidades que fazem com que não seja viável um acordo na esfera administrativa, e aí compreendemos, mas não nos resta outra alternativa, senão a judicialização, mas sempre nesse espírito de antes tentarmos um acordo. Então, muitas vezes, os coordenadores encaminham ofícios aí ao senhor, aos secretários municipais, mas é nesse intuito de primeiro tentar estabelecer um diálogo e construir uma ponte. E temos conseguido muitos e muitos êxitos, a verdade é essa, né? E o nosso propósito, tenho certeza que do senhor, enquanto gestor máximo do município também é resolver o problema das pessoas, né? Então, tanto quanto melhor que consigamos resolver isso na esfera administrativa. Eu não sei se o doutor Alexandre Ávalo, que tem nos assistido aqui desde o começo, tem alguma ponderação, se o senhor próprio, prefeito, o doutor José Mauro, enfim, estamos aqui abertos caso queiram também se manifestar. Bom, renovo aqui meu bom dia a todos, ao prefeito, doutor Fábio Rombi e a todos os defensores aqui presentes, que estão nessa frente de batalha, aos colegas do município. Dois pontos que realmente devem ser destacados e que eu percebo desde o início do nosso enfrentamento essa proatividade, doutor Fábio, da Defensoria. A gente sabe que a judicialização é um caminho, mas deve ser a última ratio, mesmo porque depende de outros elementos e desdobramentos que decorrem desta judicialização, né? Eu percebo isso em várias reuniões, participei com o doutor Romero, participei também com o doutor Pedro, enfim, com outros representantes da Defensoria Pública que já estiveram conosco, e também do Ministério Público. Eu acho que o momento de enfrentamento maior ainda está por vir, mas parabenizo realmente essa postura de autocompositiva e proativa da Defensoria Pública, que representa aí interesses das pessoas mais necessitadas, mas que tudo de um interesse de natureza coletiva. E nesse ponto eu queria destacar para o doutor Pedro Paulo, essa talvez não sensibilidade inicial das medidas e das sugestões e dos requerimentos da Defensoria Pública com relação ao sistema carcerário, na verdade, aos presos mesmo em regime semiaberto. Eu acho que não tivemos isso ainda, esperamos que não tenhamos. Mas caso tenhamos uma contaminação comunitária nesse núcleo, ou seja, daqueles que estão submetidos ao regime de execução penal, talvez seja o caso de pensarmos uma medida coletiva, né? Passa a ser um direito transindividual, passa a ser um direito meta-individual, e talvez podemos até nos auxiliar, nos apoiar nisso, caso isso aconteça, né? Acho que sobre isso o secretário Zé Mauro pode falar melhor do que eu, com certeza, mas as expectativas de contaminação não estão descartadas, né? Num segundo momento, nós temos aí um ponto vulnerável e delicado, e talvez essas medidas alternativas de execução sejam realmente necessárias. E se isso se apresentar de modo comunitário, como eu disse, elas passam a ter um interesse, despertar aí um interesse transindividual, né? E aí eu acho que nós podemos atuar em conjuntamente. Se isso acontecer, esperamos que não aconteça. No mais, eu deixo o agradecimento aqui e a manifestação dos demais. É apenas uma sugestão, doutor Pedro, que talvez a gente possa conversar no futuro, se for necessário, e um registro aí dessa proatividade, dessa postura proativa e autocompositiva da Defensoria Pública. Bem, obrigado, doutor Alexandre. Eu funcionei aqui mais como um moderador, enfim, passando aí a palavra e tudo mais, mas eu próprio não fiz nenhuma pergunta.
Eu gostaria de fazer, se possível, gostaria que o Dr. José Mauro respondesse e fizesse também, além da resposta, suas considerações aí finais que tenha. Enfim, depois eu não sei na equipe, doutora Ana Paula, se alguém mais deseja falar, e aí o prefeito também deixasse a sua mensagem. Doutor José Mauro, é o seguinte, muitas pessoas recebem medicamentos fornecidos pelo município. E essas pessoas, muitas delas, compõem justamente o grupo de risco, seja pela idade, seja por conta de alguma comorbidade, né? Existe no âmbito do município algum estudo, enfim, ou já alguma coisa em andamento para inverter a lógica do fornecimento desse medicamento, em vez da pessoa ter que se expor, saindo da sua casa, enfim, indo até a unidade, fazer o caminho inverso, a unidade, através de uma equipe própria para isso, de entregadores, levar esse medicamento à pessoa? Inicialmente, esse é um problema que a gente está enfrentando e qual é a medida que nós tomamos. Criamos aí um teleatendimento. Foi criado um teleatendimento ao qual passou-se a atender os pacientes em consulta com o médico, da mesma forma como nós estamos aqui nos comunicando por telefone também. Isso gera uma receita. Essa consulta normalmente gera uma receita. E que esses pacientes se apresentando, ou algum familiar desses pacientes, normalmente são orientados pessoas jovens da família a retirarem esses medicamentos nas unidades básicas de saúde com o cartão do paciente. Eu acredito que, dependendo do que for acontecer, até mesmo como exemplo de outros estados, pode-se implementar algum serviço de entrega desses medicamentos. Mas hoje o que nós fizemos para evitar, principalmente os pacientes com um grupo de risco, pacientes idosos, pacientes com diabetes, pacientes com tuberculose, pacientes com HIV, esses pacientes se recuam ao teleatendimento e dali retirem seus medicamentos nas unidades básicas ou algum familiar que não seja do grupo de risco. É o que nós estamos adotando como medida para enfrentar essa doença. Entendi. Já houve uma flexibilização, quer dizer, a entrega não é só pessoal para o próprio paciente, pode ser para a terceira pessoa também. Sim. Entendi. Está ótimo. Bom, o senhor tem alguma consideração final, doutor José Mauro? A consideração é muito importante. Todos nós entendemos que é um processo novo, é uma doença nova. Nós estamos aí diante de um grande desafio. Campo Grande tomou medidas, no meu entendimento, de forma muito assertiva, principalmente no que se refere à população menos favorecida, população vulnerável, que poderiam ser ali as pessoas que já estariam internadas com essa doença, ocupando grande parte dos nossos leitos. Eu vejo com grande preocupação dois caminhos que a doença ganhou no nosso país. Um deles é a comercialização de insumos hospitalares, a preços elevadíssimos. Um exemplo, máscaras de R$ 3,99 a caixa com 50, passar a ser vendida por R$ 180 o mesmo equipamento. E isso leva a que nós tenhamos muitas dificuldades na aquisição e, eventualmente, até a suspensão de atendimento de algumas unidades. Por enquanto, isso não aconteceu. A questão de respiradores também segue pelo mesmo caminho de aumento de preço. Hoje, o modelo é mais barato, que a gente poderia adquirir em torno de R$ 114 mil. Esse equipamento custava em torno de 60, e nós temos que tomar uma decisão nesse momento. Então, eu vejo isso uma grande dificuldade. Estou tentando compartilhar essa decisão até mesmo com representantes do Ministério Público, porque nós entendemos que é um momento de crise, mas que posteriormente poderemos ser questionados por esse tipo de situação. E um outro incremento muito perigoso que eu vejo é a politização dessa doença. Essa é uma doença, ela não é uma bandeira política. Então, nós estamos percebendo isso no país inteiro. Isso vai trazer consequências graves para esse tipo de problema. Nós tivemos aqui na nossa cidade movimentações políticas que, com certeza, daqui uma semana, 10 dias, nós teremos
ao aumento do índice desse problema. Então, isso eu vejo como incrementos que no Brasil ganhou um potencial de letalidade maior. Mas os números de Campo Grande hoje nos deixam até mesmo de forma mais tranquila, mas não deixa de estar atentos a esse problema. Perfeita a sua fala. A Defensoria Pública emitiu uma nota, isso está inclusive no nosso site, né? Pela questão do princípio da impessoalidade, não nominamos, por exemplo, o prefeito Marquinhos Trade. Isso, de algum modo, poderia trazer problema, enfim, essa quebra da pessoalidade, mas ele e outros prefeitos também tiveram uma visão muito sensível a essa questão toda. Nós, da Defensoria Pública, oficialmente, formalmente, apoiamos as medidas de isolamento social, não desconhecemos os impactos negativos que isso traz na economia, né? Nós, enquanto órgão público, também dependemos da arrecadação de impostos, né? A máquina pública, seja do município, do estado, não fabrica dinheiro, né? Nós administramos dinheiro que é captado da sociedade na forma de impostos e sabemos que, com o isolamento, a atividade econômica ela é lógica, ela diminui, o que reflete negativamente na arrecadação dos impostos e as mazelas econômicas que disso resultam. Entretanto, não é uma questão de bandeira, como o senhor bem disse, secretário, de ideologia política partidária, é uma questão, antes de tudo, científica, não é? Eu acho que nós temos que, em momentos assim, cada um no seu quadrado, é hora de nós ouvirmos os médicos, os profissionais da área da saúde, porque eles sabem exatamente qual é a conduta melhor. Se nesse momento o isolamento ele é necessário, né, nós temos que adotar medidas de isolamento. A partir do momento que a curva de pessoas que são infectadas está no nível controlável, onde a rede de saúde pública é capaz de atender a demanda gerada, podemos flexibilizar um pouco. Piorando, a saúde é que tem que dar um alerta para que medidas restritivas voltem a ser tomadas. Então, nós somos parceiros nesse entendimento que o senhor tem. Não é uma questão de bandeira partidária, é uma questão de defesa da vida antes de tudo. E, nesse momento, quem tem a palavra são os médicos, os profissionais da área da saúde. E nós, igualmente, isso eu tenho dito nas nossas reuniões internas, nós seguiremos o que as autoridades sanitárias indicarem. Nós estamos com as nossas unidades fechadas, mas não sem trabalhar. Nós estamos no regime de teletrabalho, continuamos atendendo via telefone, as pessoas nos encaminham os seus documentos, continuamos judicializando, nos manifestando em processos, até com números bastante expressivos. Estamos ampliando esse nosso sistema de atendimento remoto, né? Mas entendendo que, apesar das dificuldades, realmente o senhor está certo aí na condução que tem adotado. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se alguém da sua equipe mais, doutor José Mauro, quer pronunciar, ou se podemos passar já para o prefeito. Tem mais alguém que queira falar da sua equipe, secretário? Não havendo? Prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse um pronunciamento. Esta nossa reunião ela está sendo gravada, né? Em havendo autorização, foi uma reunião, acho que muito proveitosa, acho que foram abordados pontos importantes, uma reunião muito equilibrada. Em havendo autorização, nós podemos depois divulgar essa gravação no Facebook. O nosso Facebook atinge a muitas pessoas. Acho que é importante as pessoas terem acesso à informação, saber o que a Defensoria Pública e o município têm feito durante esse momento de pandemia. Acho que ficou claro para as pessoas que haverão, se autorizado for, a assistir essa gravação, que tanto a Defensoria quanto o município têm se empenhado no limite das suas forças no equacionamento aí das soluções as mais diversas que têm apresentado. Temos mantido uma boa interlocução, um bom diálogo e encontrado, mais das vezes, a solução extrajudicial para essas demandas. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações para a gente caminhar para o encerramento. Já temos aí 1h15, na verdade, de reunião. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor Homero. Bom dia, doutora Débora. Bom dia, doutor Irã.
Bom dia, o Matheus, Pedro Paulo, o Alexandre Álvaro. Bom dia a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Campo Grande. No início, eu não pude estar presente, estava no Tribunal de Justiça, em busca de decisões que vão impactar também nas medidas preventivas ao tema que nós estamos discutindo. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, no dia 27 de fevereiro, criou uma comissão de estudos e planejamento com diretrizes ao combate ao Covid-19. Fomos a primeira capital a criar um plano de estudos. Na época, fevereiro ainda, algumas pessoas nos taxaram de extremamente excessivos, como se nós tivéssemos uma bola de cristal e não fôssemos verdadeiramente gestores. Todavia, eu tinha, naquela época, por vontade de Deus, diante de 220 milhões de brasileiros, um deles foi escolhido para ser ministro da Saúde. Aqui em Campo Grande, diante de 915 mil pessoas, Deus escolheu um para ser prefeito. E na providência divina, Deus sabia que nesse momento de tempo, o prefeito de Campo Grande seria primo irmão do ministro da Saúde. Então, o ex-ministro Mandetta, em fevereiro, me alertou: preste bastante atenção, que logo, em meados de março, o Brasil vai enfrentar um inimigo que ele não conhece, mas que Deus nos deu a condição de exemplos de países, outros, saber mais ou menos a ação dele. E ele é letal. E ele é perigoso. E ele não atinge apenas o hemisfério norte, como muitos estão propagando aí. Vai atingir o hemisfério sul também. E o ex-ministro Mandetta me disse: você vai ter dois caminhos. Ou enfrentar esse inimigo, ou fechar tudo e planejar em 15 dias os leitos necessários para um eventual crescimento veloz na sua cidade. Foi por isso que Campo Grande, volto a dizer, foi a primeira capital a fechar todas as atividades não essenciais, conforme a recomendação da equipe do Ministério da Saúde do Governo Federal. Dia 17 de março, 18 dias antes de São Paulo, 21 dias depois, o Rio de Janeiro tomou a mesma medida. Nós fechamos todas as atividades não essenciais. Comércio, shoppings, centro comercial popular, atividades esportivas, ginásios, eventos. E só autorizamos a abertura de farmácias, supermercados, padarias, ainda assim com os regramentos necessários. Suspendemos o transporte do passe livre das pessoas acima de 60 anos de idade. Suspendemos o passe do estudante e suspendemos as aulas 11 dias antes do governo do Estado. Nós fizemos uma ação imediata junto à Águas Guariroba para que ela religasse
todas as ligações dos usuários que tiveram o seu serviço interrompido por inadimplência. E baixamos um decreto junto à concessionária da Águas para que as pessoas que ficassem inadimplentes até o término dos nossos decretos, prorrogados ou não fosse suspenso o serviço por inadimplência. E, ao cobrá-los, só poderia fazê-los em 36 vezes, sem juros e sem correção monetária. Fui à Energisa e, imediatamente, pedi uma decisão junto à ANEEL para que também não fossem cortadas o serviço de energia elétrica. Suspendi o ISS por 15 dias, prorroguei o IPTU por 15 dias, e nesse lapso final, sem juros e sem correção monetária. Fora isso, nós tivemos o cuidado de começar a comprar leitos, tanto de hospitais particulares, como fizemos. Em todos eles, hoje, nós temos leito. Fizemos o convênio com a Fiocruz. E hoje, glória a Deus que não está sendo muito usado, mas está disponibilizado. Se pecamos pelo excesso, é melhor do que pecar pela omissão. Fizemos tudo possível. Dispensei todos os funcionários públicos acima de 60 anos e aqueles com comorbidades, sem prejuízo da folha salarial. Diminuí o horário de serviço. Aumentei gradativamente os valores do trabalho para aqueles que estão fazendo um serviço excepcional para toda a cidade. A nossa equipe de saúde pública. Valorosos. Extremamente heróis, anônimos, mas que estão à frente para que a gente possa ficar na nossa casa atendendo essas pessoas. Preocupações? Temos sim, mas elas não serão o suficiente para atingir a proteção à saúde com responsabilidade, com ação enérgica, ainda que alguns não entendam, para a proteção do bem maior que é a vida. É verdade que a gente se preocupa com a economia. Por isso, freamos a pandemia sem matar a economia. Estamos tomando medidas não de afrouxamento, mas de regramento. Porque o isolamento social é importante, sim, mas o comportamento social é decisivo para o crescimento desse vírus. Não adianta nada nós fecharmos tudo se a população se reunir em praças ao redor de seus bairros, sem os equipamentos de proteção. É melhor nós abrirmos as atividades com regras, com capacidade inicial de 30%, com protocolos de segurança, com planos de biossegurança, como São Paulo está fazendo o estudo hoje. O governador Dória está reunindo a sua equipe para montar planos de biossegurança, o que nós fizemos há 14 dias atrás. Da mesma maneira que fomos a primeira cidade a entregar os kits merendas, com o trabalho da Procuradoria-Geral do município, louvável, onde nós fizemos para todas as famílias inscritas no Bolsa Família, que caracterizariam, em tese, aquelas que teriam maior vulnerabilidade social, 40 mil cestas alimentares. E estamos renovando agora para que as mesmas não sofram nenhum prejuízo nos seus estômagos. Todas as secretarias trabalhando. É verdade que o coronavírus também vai quebrar a minha empresa. A minha empresa tem 27 mil funcionários.
A minha empresa, que arrecadava por dia 7 milhões de reais, hoje está arrecadando 700 a 800 mil reais. Não vamos ter valores suficientes. E medidas de corte do primeiro escalão, como eu fiz, de 30%, que vai nos dar uma economia de 2 milhões, é insuficiente para manter em dia a folha salarial. Fomos a Brasília. E a politização dessa pandemia também me preocupa e preocupa as pessoas de bom senso desse país. É Rodrigo Maia de um lado, Alcolumbre do outro, presidente da República no meio e os seus filhos, cada um numa das pontas. Até agora, nenhuma moeda de ajuda à folha de pagamento dos funcionários dos 5.570 municípios. Não sabemos até quando a gente vai exportar. Mas o que nós estamos fazendo é o reordenamento e o replanejamento. Não há como, por exemplo, continuar pagando os valores a uma concessionária que está hoje em todos os meios de comunicação, a Sonur, que demitiu 200 funcionários. Por quê? Porque nós chamamos essa empresa e cortamos uma série de serviços, porque eu não vou ter como pagá-la. A minha empresa foi afetada pelo esse coronavírus. A minha empresa vive de impostos, de ISS, de ICMS. E hoje, com as atividades do comércio fechado, nós não estamos tendo receita. E eu tenho 27 mil funcionários que não querem saber. Eles querem pagamento em dia e integral do seu salário. Por isso, eu peço a essa instituição que também dê um olhar muito mais do que misericordioso, mas institucional. Nós estamos fazendo tudo correto, doutor Fábio. O portal da transparência nosso, com a GTEC, que está providenciando, nós vamos ter um portal específico dos gastos com a pandemia. Nós não autorizamos nada sem os olhos atentos dos órgãos de controle. Mas estamos preocupados, porque daqui a pouco os equipamentos de proteção, até antes, negociados a R$ 3,90, estão pedindo a R$ 190. E eu não acho isso justo. Pedem realinhamento, se aproveitam do momento em que nós estamos passando. E aí, qual a medida que vai me restar? É fazer uma requisição de busca ao comércio e apreensão extremamente antidemocrática, antipática, cruel. Ao invés de agirmos contra aqueles que estão nos explorando nesse momento de tempo, nós vamos atingir aqueles que estão vendendo corretamente pelo preço, numa medida extremamente impactante e contundente, que é a apreensão ou requisição de mercadorias que as fábricas têm, mas não querem entregar se não pagarmos, repito, R$ 189, o que há 3 meses atrás custava R$ 3,99. No setor do transporte coletivo, estou com uma preocupação muito grande, doutor Homero. Porque Campo Grande é a única cidade que está com 67% do seu efetivo nas ruas. Nenhuma outra está. O máximo é 50%. Campo Grande está levando 60 mil passageiros, o pico de ontem, quando o costume é 220 mil por dia. Se 220 mil coloca a frota de 100%, 60 mil nós estamos com 67%. A frota é suficiente, sim. A minha preocupação
é com o impacto que essas concessionárias do Brasil todo estão sofrendo em razão dessa pandemia. Eu acredito que, logo, logo, o Brasil todo, essas concessionárias vão entregar o serviço de concessão. E aí, sim, eu não sei nem como fazer, senão com a ajuda das instituições, para que os funcionários e os usuários possam se locomover. Porque estão amargando débitos em cima de débitos sem condições de fazer. Chamamos a Solurb, diminuímos o valor do contrato, explicamos para eles que estamos captando 35% a 40% do que a gente recebia, e ao invés de cortar salários ou demitir funcionários, eu estou renegociando com fornecedores. E eles também, para se amoldar, não vão ter outra alternativa, a não ser cortar a sua própria carne. Isso me preocupa muito. Até porque, repito, até agora o governo federal não sinalizou nenhuma moeda para nenhum dos 5.570 municípios. Se pelo menos nos desse autorização para buscar empréstimos, Campo Grande hoje, a gente já estava equilibrando as nossas finanças. Passei 3 anos e 2 meses ajustando o avião que estava embicado para baixo. E na hora que a gente começa a estabilizar, na hora que eu estava pronto para dar o primeiro reajuste efetivo a funcionários públicos, todas as nossas economias, até o meu 13º que a gente estava guardando, vai ser usado para pagar a folha de abril. Eu agradeço o senhor, doutor Fábio, agradeço a Defensoria Pública. Não porque vocês atendem aos pequeninos, mas porque vocês se mostram grandes na luta contra os gigantes. A Defensoria Pública sempre foi uma instituição que, desde cedo, meu pai me fez amar por ela. Tem um tio meu, doutor Enoque Cabrita Santana, que o seu esmero ao labor e a sua profissão não lhe fez rico materialmente, mas fez com que sua alma e seu coração esplandecesse por todo o nosso estado. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, Defensoria Pública. Prefeito Marquinhos, da ajuda de vocês. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu queria, nessa minha fala final aqui, transmitir ânimo ao senhor e sua equipe, compartilhando um pouco. As suas angústias são as minhas também. A diferença é que as suas são elevadas a uma potência maior pelo tamanho, pela dimensão, pelo peso, pelo volume que representa o próprio município em si. Mas essas suas angústias também, igualmente, são as mesmas do lado de cá. Ontem, em particular, fizemos uma reunião virtual com os defensores e servidores. Eu expus também as dificuldades, muito na linha daquilo que o senhor tem falado aí. Entretanto, queria compartilhar com o senhor algo que chegou a mim logo no começo de todo essa grave crise sanitária e agora também econômica que nos atinge. Logo no começo, um colega defensor se reportou a mim dizendo o seguinte: Fábio, se você soubesse o que iria acontecer no futuro, você não teria sido candidato a defensor público geral. E eu respondi a ele dizendo: você está completamente equivocado. Se eu tivesse sabido disso, aí eu teria sido candidato com mais ênfase, inclusive, né? Porque é nesses momentos que nós somos chamados justamente a mostrar o nosso amor por aquilo que nós fazemos, o nosso empenho por aqueles que nós nos comprometemos a auxiliar na esfera das nossas atribuições. Então, não me arrependo em nenhum momento
de ter me lançado candidato e assumido a Defensoria Pública Geral. E tenho certeza que esse é o seu sentimento também, porque nos momentos de crise, eles só espantam os covardes. Os momentos de crise só espantam aqueles que não têm compromisso público nenhum. Aqueles que os têm, ao contrário, esses se revestem de uma força, tirando energia, não se sabe de onde, para fazer frente a cada um desses desafios. O senhor pontuou alguns, que são apenas o início de muitos outros que virão pela frente ainda. Mas eu tenho certeza que o senhor e sua equipe não se dobrará a esses desafios que já estão presentes e outros tantos que virão. E da parte da Defensoria Pública, saiba o senhor que nós temos uma equipe de pessoas que estão na Defensoria porque amam a Defensoria, porque respeitam o público que assiste. Aqui tenho certeza que qualquer um tem a capacidade intelectual, caso quisesse, de alçar voos para outras instituições. Muitos colegas já fizeram isso no passado. Não se enquadraram na Defensoria, não se afeiçoaram a ela, acharam que renderiam mais em outras atividades da área jurídica, outras profissões, e partiram para elas. Esses que estão porque de fato se identificam com essa função. E é nesse momento, no momento de crise, que todos nós da Defensoria não abandonaremos a população mais pobre desse município de Campo Grande e do próprio estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos a certeza que se nosso desafio já era grande no passado, vai agora aumentar em muito, porque essa crise econômica que atinge a todos aumentará exponencialmente o público que demandará a Defensoria Pública, pois saiba o senhor e sua equipe que nós estaremos lá atendendo a todos. E reafirmo o que havia dito o doutor Alexandre Ávalo. O nosso grande propósito ele não é a judicialização. A judicialização é a última alternativa. Nosso grande empenho é resolver o problema das pessoas. E que bom, sabemos que no município de Campo Grande nós temos pessoas vocacionadas para o serviço público, que entendem o problema do cidadão e que estão abertos também ao diálogo. Da nossa parte, as nossas portas estão abertas, tenho certeza que do município também estão abertas e juntos nós poderemos enfrentar toda essa crise, fazendo com que ela passe o mais rápido possível. O senhor, prefeito, esteja certo que se hoje o senhor sofre críticas por questões da área econômica, do setor empresarial, e eu entendo estas críticas, saiba o senhor que o senhor sofreria muito piores críticas se aqui em Campo Grande nós estivéssemos vivenciando um problema tão sério quanto outras capitais do Brasil já estão, inclusive com crise no próprio serviço funerário, diante do número de óbitos que registram todos os dias. Que bom que Campo Grande está em outra realidade, doutor José Mauro. Todas as políticas que foram implementadas até agora têm se mostrado eficazes. Nós não sabemos o dia de amanhã, se poderá haver um agravamento muito mais severo e profundo. Mas eu digo, até agora, nós temos nos mantido em pé. Nós temos garantido a saúde dessa população. Nós temos tido um reflexo muito baixo se comparado a outras capitais do Brasil, fruto de todo esse trabalho. Então, em nome da Defensoria Pública, prefeito Marcos Trade, muito obrigado, continue altivo, continue na luta e nós estaremos aqui dialogando, né? Se for necessário, judicializando também, isso faz parte, nós somos pessoas do mundo jurídico, o senhor é uma pessoa do mundo jurídico, compreende isso, algumas vezes é inevitável o embate judicial, mas saiba sempre que essa é a nossa última alternativa, estamos abertos sempre ao diálogo, como a forma melhor de resolver os problemas. Muito obrigado pela participação de todos, pelo tempo dedicado aqui a esta reunião, que julgo muito proveitosa. Peço a autorização do senhor, né, se assim desejar, fique muito à vontade para isso, para que nós possamos publicar essa nossa reunião virtual na nossa página do Facebook. Sem problemas nenhum. Não tem problema. O procurador jurídico meu tem algum contratempo? Não, nenhum, prefeito. Na verdade, isso é um dever institucional, né? Então, não há nenhum problema, não.
Até gostaria de aproveitar para deixar meu cumprimentos a todos e deixar meu telefone à disposição do defensor-geral, de toda a Defensoria Pública, para eventuais medidas proativas que podemos tomar juntos. Estamos à disposição na Procuradoria-Geral do município. No que for possível, estaremos à disposição para atendê-los. Então, muito obrigado a todos. Nada mais havendo. Encerro a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.